Existe um segredo, uma chave bíblica para você não ser roubado, não ser assaltado. Eu vou começar a falar com vocês a partir de hoje sobre as chaves da Bíblia. São chaves espirituais, são palavras que se comportam como chaves que abrem ou fecham portas. Quando você cumpre aquilo que é exigido ali, Deus abre uma porta de bênçãos sobre a sua vida, ou, como diz o Salmo 91, ele começa a dar ordens aos anjos para que trabalhem a seu favor, dá ordem aos anjos ao seu respeito, como diz o Salmo, né? Mas, quando você não cumpre ou descumpre o que está escrito lá, essa porta é fechada, e aí aquilo, você não tem acesso àquilo, ou você sofre o oposto, que são as consequências da desobediência, tá certo? E hoje, essa chave é um segredo muito importante, eu levei anos para descobrir, você não vai ouvir isso em lugar nenhum, e eu testei ela muitas vezes, assim como todas as outras chaves que eu vou falar a partir de hoje, elas foram testadas. Fica comigo aí. Assim como no Salmo 91 a Bíblia garante a proteção de Deus, só que existe algumas coisas que você pode fazer para que esta proteção ela seja realmente eficaz. A Bíblia diz assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas ou os seguranças, não é? Não adianta você colocar seguranças na sua casa se o Senhor não estiver vigiando a sua casa. O próprio Salmo 91 que eu já citei diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É um salmo muito interessante para você ler, mas depois a gente fala sobre eles. Vamos para o texto que especificamente vai falar sobre isso. Vamos lá. Êxodo 34, 23, 24. Olha o que diz aqui. Ó. Eu estou com uma Bíblia aqui, eu vou ler para vocês. Ó. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei as tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor. Esta é uma ordenança que Deus deu ao povo de Israel, não é? Naquela época havia um templo que ficava em Jerusalém, mas a nação era muito grande, então pessoas que moravam muito longe não podiam ir até Jerusalém todo dia. Então Deus falou: eu tenho 3 festas, certo? As 3 festas principais, judaicas, certo? E todo o povo de Israel tem que comparecer na minha presença pelo menos 3 vezes no ano, todo Israel. Aí Deus ia fazer o que se eles fizessem isso? Olha só. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Se eles cumprissem este mandamento de comparecer perante o Senhor, certo? Ele falou: ninguém cobiçará a tua terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que os reis que habitavam ali em volta deles fizeram guerra contra eles, tentaram tomar a terra ou tomaram a terra, é porque desobedeceram este mandamento, não é? Era para ter sido uma ordem onde os reis, os governantes daquela época realmente a cumprissem, mas não foi levado a sério. Mas não é só comparecer perante o Senhor. Vamos para um outro texto que fala sobre essa mesma lei, Deuteronômio 16, 16. Diz assim, ó: 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Eram 3 festas judaicas, certo? Aqui está a segunda chave, ó: ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, qual que é a chave para que ninguém cobice aquilo que você tem? Qualquer ladrão, qualquer estelionatário, antes de roubar aquilo que você tem, ele vai cobiçar. Ele vai desejar aquilo e então ele vai partir para tirar de você. E esta chave bíblica, ela diz assim: se você comparecer perante o Senhor, certo? E
olha, essa chave ela é em duas partes. Tem que comparecer perante o Senhor. E segundo, você nunca pode comparecer perante o Senhor com as mãos vazias. Aí tem gente que vai dizer, eu posso levar um louvor, alguma coisa, o meu coração. Não é isso. No Antigo Testamento, né, na época dos reis antigos, se você aparecesse perante um rei sem levar presentes, era uma afronta. Na época bíblica também, dos profetas, quando você ia consultar um profeta, você não podia aparecer de mãos vazias, também era uma afronta. Você vê isso quando o rei Saul, quando ele ainda não era rei, era um jovem, né, a sua jumenta fugiu, e ele estava procurando por ela, então alguém disse a ele, perto daqui tem um profeta, que é o profeta Samuel. Vai até ele e ele vai te dizer aonde está a sua jumenta. E Saul falou, eu não posso ir até o profeta porque eu não trouxe dinheiro, não trouxe nada para levar como oferta ao profeta. Aí o servo dele emprestou algumas moedas para ele, certo? Para que ele não chegasse de mãos vazias. Então, qual que é essa chave? Primeiro, você precisa procurar uma igreja séria, verdadeira, não é? Uma igreja de verdade, para aparecer perante o Senhor. E você nunca pode aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Eu não estou falando aqui de dízimos, certo? Dízimo é outra chave, serve para outra coisa. Tem também as primícias e tem vários tipos de ofertas. Né? Tem a oferta que clama, tem a oferta de gratidão, tem a oferta que intercede. Nós vamos falar depois sobre essas coisas, mas essa chave ela é muito específica. Você nunca pode aparecer perante o Senhor com as mãos vazias. Eu testei algumas coisas nesse sentido. Todas as vezes que eu vou à igreja cultuar ao Senhor, na minha carteira tinha, às vezes, né, de formas diferentes, notas de valores diferentes, uma de 5, uma de 10, uma de 50. Então eu tirava da minha carteira a nota que tinha o maior valor. Se tem uma de 20, uma de 10, uma de 5, eu dava a de 20. Mas eu nunca ia de mãos vazias. Até que eu percebi que chama mais a atenção de Deus quando eu dava tudo. Eu tenho uma nota de 5, uma de 10 e uma de 20. Eu pego tudo, dou os 35. Ou seja, todas as vezes que eu me apresento diante do Senhor, eu nunca vou de mãos vazias e eu dou tudo o que está na minha mão. Isso chama mais a atenção de Deus. Certa vez eu fui na congregação cristã, gosto muito de ir lá. E Deus fala muito lá comigo. E na minha carteira só tinha 10 reais, isso faz muito tempo, uns 4 anos atrás, né? Só tinha 10 reais na minha carteira. Era mais ou menos dia 30 ali, eu só recebia dia 5 e eu não tinha mais nada, nem limite, estava devendo o limite lá. Meu limite na época acho que era de 1.000 e alguma coisa, 1.200 por aí, e estava tudo zerado. E eu só tinha 10 reais na carteira e eu falei, eu não posso aparecer perante o Senhor com as mãos vazias, né? Eu peguei os únicos 10 reais que eu tinha e falei, Senhor, isso é tudo que eu tenho. Se eu necessitar de alguma coisa, cuida de mim. Eu peguei os 10 reais e entreguei. Para não aparecer perante o Senhor de mãos vazias. O irmão que estava ministrando a palavra naquela noite, no fim daquele culto, né, Deus tomou ele e ele falou assim, tem um irmão que entrou aqui hoje, você só tinha 10 reais na carteira. Ele não apontou para mim, né, mas a palavra ela veio para mim. E você pegou esses 10 reais, os únicos que você tinha, e você entregou na minha casa, na minha obra. Agora eu vou transformar esses 10 em 100, os 100 em 1.000 e os 1.000 em 10.000. Na época eu tinha um trabalho fixo, né? Mas eu fazia grafites por fora e Deus cumpriu aquela palavra porque no outro dia apareceu um trabalho de arte, de grafite, onde eu cobrei 100 reais e logo em seguida apareceu um de 1.000 e então foram aparecendo muitos outros trabalhos, né? Até que eu cheguei ali no final de
pouco mais de um mês, quase 2 meses ali, aos 10 mil reais. Mas de todo esse dinheiro que eu fui ganhando ao longo desse tempo, eu fui dando dízimos e ofertas, né? Para que Deus continuasse abençoando. Mas isso é outro tipo de oferta, né? Aí tem gente que vai dizer assim, isso aí é do Antigo Testamento, isso aí não vale para os dias de hoje. Tá, eu vou te mostrar uma coisa. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, diz assim, ó: Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. O que é esse texto aqui, ó? É o Antigo Testamento, mas ele é uma profecia para o milênio. Lá em Apocalipse fala, quando Jesus voltar, certo? Ele vai governar essa terra do jeito que ela está por 1000 anos. E nesse período a terra vai ser restaurada como era nos dias de Adão, nos dias do Éden. O que vai acontecer aí nas próximas fases do mundo? Primeiro o anticristo vai surgir, ele vai governar as nações por 7 anos, é o que a Bíblia diz. Aí aparece Jesus, no final dos 7 anos, Jesus volta. Ele volta com a sua igreja, com aqueles que foram arrebatados. A gente pode conversar mais sobre isso em outros vídeos. O anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai reunir as nações do mundo todo para fazer guerra contra o Messias verdadeiro, que é Jesus, e para destruir Jerusalém. Só que Jesus vai se levantar contra este exército e os despedaçará, né? Vai despedaçar pisando mesmo. A Bíblia diz que é o dia da ira do Cordeiro, né? É a vinha da ira do Cordeiro. Sabe a vinha ali quando você pisa o vinho? Né? A Bíblia diz que esse exército será pisado. A gente vai falar sobre isso um outro dia, mas o texto fala assim, ó: Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, certo? As nações que restarem, né, vivas, depois do Apocalipse, das pragas, depois do exército que tentou enfrentar Jesus e destruir Jerusalém, as nações que restarem vivas ainda, vai ter muita gente ainda, elas vão ter que subir, no mínimo uma vez por ano, vão ter que subir a Jerusalém para adorar o Senhor Jesus, que vai estar em Jerusalém, no seu novo templo, certo? E aqui diz assim, se alguma destas famílias da terra não subir a Jerusalém, certo? Para adorar, o texto fala assim, ó, que não virá sobre essa nação a chuva, certo? Você está entendendo? Então, não está falando de Antigo Testamento, nem de Novo. Está falando sobre o milênio, que é a próxima fase, né? É após a Era da Graça. Então, essa chave, essa palavra de Deus, ela não termina. Todo ser humano na face da terra tem que comparecer perante o Senhor, certo? Tem que comparecer perante o Senhor. Só que esses reis não vão aparecer de mãos vazias. Olha o que os Salmos diz aqui, ó. Salmo 68. 68, 29 diz assim, ó: Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Os reis te trarão presentes. Isso aqui está se referindo ao milênio. Olha o Salmo 72, 10. Diz assim, ó: Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo. Tributo é o quê? Pagamento. Vão pagar. Como se fosse um imposto. Na verdade, é o dízimo, né? Os reis da terra terão que pagar o dízimo. Se você não paga o dízimo hoje, no milênio você vai ser obrigado. Ou paga ou não vai ter chuva, né? Olha lá. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão tributo. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes. Por quê? Todos os reis da terra terão que subir a Jerusalém para adorar o Cordeiro. E ninguém pode comparecer com as mãos vazias, então vão ter que trazer tributos, que é o dízimo, e vão ter que trazer as ofertas. Lá em Isaías fala que, né, os reis da terra vão trazer as suas colheitas, o melhor das colheitas, o melhor do vinho, o melhor do azeite, o melhor do gado, para oferecer perante o Senhor Jesus, que vai ser o rei de toda a terra, isso lá no milênio. Então,
Esta chave bíblica, ela é do Antigo Testamento, mas ela funciona. O que muita gente às vezes não entende é o seguinte, gente, a lei, o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo fala que ele passou, que agora nós estamos na graça, né? E que a lei não pode salvar ninguém, nós somos salvos pela graça. Então, o que o apóstolo Paulo fala é que ninguém pode ser salvo pelo Antigo Testamento, ninguém pode ser salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas isso não quer dizer que você não deva cumprir a lei, certo? A lei, o que nós não devemos cumprir? É a lei sacrificial, né? A lei dos sacrifícios e a lei cerimonial, certo? Porque hoje todos nós temos livre acesso ao Pai, não precisa mais de sacerdote, de sacrifício, daquelas coisas todas. Toda essa lei foi extinta em Cristo. Mas o resto da lei, né? Jesus resumiu, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É um resumo, né? Mas está lá, existem bênçãos para essas leis, né? Nós vamos falar sobre as outras chaves e você vai começar a entender. Como, por exemplo, por que todos os judeus são prósperos? Vou fazer um vídeo sobre isso. Por que eles são prósperos? Porque eles cumprem estas chaves, as chaves que estão aqui. São as chaves da prosperidade. Mas aí é outro vídeo, nós vamos falar sobre isso mais pra frente, tá certo? Pega essa. É uma lei. Você precisa comparecer perante Deus e não pode comparecer de mãos vazias. Tem que levar tributo, é o dízimo, né? E ofertas e presentes, né? Vale para os dias de hoje. Se você não faz isso, Deus fecha as portas, né? No milênio não vai ter chuva. Hoje, o que acontece? Deus permite que você sofra assaltos, roubos. Não é que Deus vai mandar alguém te assaltar, não é isso, mas Ele não vai te livrar. Eu vou contar para vocês 2 testemunhos impressionantes que aconteceram comigo. Eu estava em São Paulo, estava muito calor e eu estava com os vidros do carro abertos. De repente encostou uma moto aqui, ó, na coluna do carro, na parte cega do carro aqui, ó, uma moto encostou e o cara parou e ficou ali, ó. E ele não, eu estava na minha frente, tinha mais ou menos mais uns 3 carros até o farol. E a moto parou aqui. As outras motos passavam, iam para frente, ele ficou parado aqui e eu comecei a achar aquilo estranho. De repente aquele cara, né, ele sai da onde ele estava. Eu falei, vixe, vou sofrer um assalto. Eu falei, Senhor meu Deus. Ele passou por mim, parou no carro da frente, sacou um 38 e fez um assalto no carro da frente. Tomou carteira, celular, várias coisas. Mas é o que a Bíblia diz lá em Êxodo 34, não é? Ninguém cobiçará a tua terra. É como se o Senhor cega os olhos do ladrão para você. Uma outra experiência muito impressionante, né? Vocês já sabem que eu tenho o dom de visão, eu tenho o dom de sonhos. E hoje, na casa que eu estou morando, eu não tenho vaga para carro, então meu carro fica na rua, né? Na frente da casa, né? Não tenho garagem. E nessa noite, né? Na noite desse dia, eu tive um sonho muito impressionante. Eu estava saindo da minha casa, quando eu fechei o portão, estava indo em direção ao carro. Apareceu como se fosse um demônio vindo para cima de mim. E então o Senhor Deus, o Pai mesmo, o Pai, apareceu assim, ó, entre mim e aquele demônio, entre eu e aquele demônio, sei lá. E Deus falava assim, não, ele não vai tocar nele. E aquele demônio virava, mudava de direção e ia embora. Olha que coisa impressionante. Então, estava saindo da minha casa, eram umas 10 para 6 da manhã, estava ainda um pouco escuro. Quando eu fechei o portão de casa, lá em cima na rua, minha rua um pouco subida, lá em cima na rua, um cara gritou, e aí, amigo? E veio vindo todo malandrão, no gingado, eu já falei, vixe, é um assalto. E ele veio descendo assim, já correndo, e eu fui andando em direção ao carro, mas ele chegou primeiro. Aí ele falou assim, cara, a minha moto acabou a gasolina.
Ele vinha vindo de cima, né? Descendo. A minha moto acabou a gasolina. Será que você não tem algum dinheiro para eu descer ali e comprar gasolina? Aí eu falei, cara, na minha carteira eu não tenho, mas talvez no carro eu tenha. Quando eu abri a porta do carro, ele enfiou a cabeçona assim, eu falei, vixe, é um assalto. O cara vai roubar o carro, vai roubar, sei lá. Aí quando eu abri assim o porta-moedas, tinha 10 conto. E ele tava com a cabeçona assim na porta. Não tinha como falar que eu não tinha, né? Mas de bom coração eu ia dar, porque Jesus disse assim, ó, dai a quem te pedir. Então eu peguei os 10 reais, dei pra ele. E ele falou assim, ô parceiro, obrigado e tal, não sei o que. Dava pra perceber que ele tava noiado, ele estava na droga, né? Oh, obrigado, não sei o que, foi Deus que colocou você aqui. E aí eu lembrei do sonho que eu tinha tido, né? Foi um sonho como se fosse uma visão. Aí eu falei, amigo, ó, né, eu preciso ir trabalhar, Deus te abençoe. Aí ele saiu, eu fechei a porta do carro e fui trabalhar. Mas olha como Deus interviu na situação. Muito provavelmente aquele cara ia fazer um assalto, mas o Senhor ali colocou o seu anjo e ele, em vez de assaltar, ele decidiu pedir, não é? Não sei o que ele ia fazer, se era para comprar droga, alguma coisa, mas ele acabou mudando o que ele iria fazer. Houveram outras vezes, né, muitas outras vezes em que eu fui livre de roubo, livre de assalto, e todas essas vezes essa chave bíblica é acionada, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, certo? Vá perante o Senhor, não vá com as mãos vazias, e essa chave vai ser acionada na sua vida, tá certo? Pega essa, até a próxima, fica na paz. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fica com Deus.